Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 45, versículo 16. Nós vamos até o 46, 27. Estamos na terceira parte da nossa série de exposição baseada no livro de Gênesis. Se tudo der certo, se Deus quiser, no dia 9 de julho nós encerramos o livro de Gênesis, depois de 3 anos caminhando juntos, intercalando com outras séries, mas nós temos navegado e aprendido do Senhor através desse importante e precioso livro da Bíblia, o livro de Gênesis. E hoje aqui chegamos em Gênesis capítulo 45, versículo 16 em diante, logo depois da revelação de José aos seus irmãos, de que ele é José. José se revelou aos seus irmãos, nós vimos isso na semana passada, uma passagem emocionante, mostrando que a história de José, ela é singular, não só por causa de circunstâncias únicas e estranhas a nós, mas também pela magnitude da perda envolvida. Tudo aquilo que José sofreu, tudo aquilo que ele experimentou, sua história é única, porque de fato fecha um círculo tão importante. José consegue encarar os agressores, ele consegue perdoar, ele consegue saber o propósito por trás das circunstâncias e ver esse propósito se concretizar. E essa é a fonte dessa emoção incontida que José demonstrou na semana passada, na passagem da semana passada. E agora está aqui, a família escolhida por Deus, reduzida a esse grupo de refugiados perambulantes, buscando comida para sua sobrevivência, no contexto de uma intensa fome, já prevista através do sonho de Faraó. Mas agora, depois dessa revelação da identidade de José, essa mesma família é rapidamente elevada da pobreza para a riqueza, da fome para a fartura. Agora eles gozam desse favor real do Senhor do Egito, o Faraó. E nós vamos ler o texto quebrando ele em 5 movimentos, prestando atenção em alguns detalhes e, como temos feito, depois extraindo aplicações para o nosso contexto. E a primeira parte do texto vai nos mostrar justamente Faraó recebendo a notícia da família de Jacó e respondendo com diretrizes. É interessante o momento que isso acontece. Você já imaginou se no início da história de José, agora como governador do Egito, vazasse aos ouvidos do Faraó todo o seu histórico familiar? Como é que será que Faraó iria lhe responder a isso? Olha, o que estão fazendo aqui com José foi horrível. É melhor enviarmos um grupo de soldados ou uma equipe especializada em extermínio e acabar com essa família maldosa de José. O tempo do conhecimento de Faraó acerca dos familiares de José é importante. Ele recebe com alegria, a forma como tudo é feito, desenhado, projetado por Deus é importante. Vamos para os versículos 16 a 20. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José. Isso foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tomai o vosso pai e a vossa família e as vossas famílias e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também, fazei isso, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Faraó recebe isso com alegria, ele dá instruções a José que se resumem a carregar animais, partir para Canaã, trazer as famílias e o pai de José, Jacó, ao Egito. Ele daria o melhor da terra, levaria carros para trazer todos. Eu fiquei imaginando aquele comboio, de vans com vidro fumê, indo buscar a família de José. Imagina a vizinhança de Jacó. Você viu que chegou aí? Uma comitiva de Faraó? O que será que aconteceu? Será que é o Celso Portiolli, Gugu Liberato, alguém que estava trazendo um projeto novo para a reforma das tendas de Jacó? Nada disso se compara ao que está acontecendo aqui. O melhor seria dado para eles. Os versículos 21 a 24, agora é José encarregado de levar essas notícias para os irmãos.
e dá alguns desfechos e o seu toque pessoal a essa comitiva. Versículos 21 a 24. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandato de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais. Mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão. E provisão para o seu pai para o caminho. E despediu seus irmãos ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. José entende e conhece seus irmãos. Deu carros, mantimento, vestes festivais. Interessante que José foi invejado justamente pelas vestes. E são vestes novas que ele dá para os seus irmãos. O presente de José aqui lembrava que ele havia coberto de forma compreensível o pecado que eles cometeram originalmente contra ele. Agora ele cobria o preço, sua prova e do arrependimento deles. Também enviou coisas para o pai, 20 jumentos, 10, e provisão para o pai. E exortou: não vai brigar no caminho. É quase como se José enviasse provas de que o discurso que os seus irmãos iriam levar para o seu pai era de fato verdadeiro. É verdade. Não tinha como eles trazerem todo esse mantimento se não fosse pela história surpreendente de que José não só estava vivo, mas havia prosperado no Egito. Versículos 25 a 28. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que o morra. Então, aqui nessa passagem, nós vemos que os irmãos de José relatam tudo a Jacó, que decide fazer a viagem. Mas antes disso, ele não acredita nas palavras dos seus filhos. O coração dele fica como que indiferente, esse sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Mas conforme ele escuta a história, e escuta as palavras de José ditas por meio de seus irmãos, e começa a enxergar tudo o que foi enviado, reviveu-se-lhe o espírito, como se José tivesse ressurgido dos mortos. Basta, ainda vive meu filho, eu estou indo vê-lo antes que eu morra. Nesse ponto aqui, Jacó sabe que ele está nos seus últimos dias. Ele soma 1 mais 1 igual a 2, percebe o andamento da sua idade, a sua condição geral, e diz: estou indo ver meu filho. Nos versículos 1 a 7, Israel, Jacó, parte para essa viagem. E nós vamos ler esse encontro que ele tem agora com Deus. Versículos 1 a 7. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, seus filhinhos, e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. E o capítulo 46, nos versículos 8 até o versículo 27, narra para nós a genealogia, uma listagem da família que foi de Canaã até o Egito. Jacó agora levaria sua família para o Egito, deixando a terra prometida. Um passo que certamente desafiaria a fé de Jacó,
Por isso, Deus aparece num momento crucial da jornada e da vida de Jacó. Já faz alguns capítulos que nós não vemos a intervenção do Senhor de forma direta assim, falando com Jacó. Agora não é mais o Senhor agindo na sua providência, silenciosa, mas de uma visão escancarada, ele entra e se apresenta mais uma vez para Jacó, dando informações que ele precisa ouvir. Jacó, sou eu, o Deus da aliança, o que cumpre promessas. Vá e não temas. Eu vou estar com você, você vai ver o seu filho, eu vou levar você até o Egito, vou trazê-lo de volta e José vai fechar os seus olhos. Um tanto quanto enigmático. Calma aí, José vai fechar meus olhos, porque eu vou morrer no Egito, mas você vai me levar, vai me buscar. É um negócio um pouco estranho, diferente do que ele está acostumado a ouvir. Mas o Senhor está com Jacó. E agora, nos versículos 8 a 27, são a relação dos que fizeram a viagem. Eis a lista de chamada. São estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos que vieram para o Egito. Rúben, o primogênito de Jacó. Os filhos de Rúben, Enoque, Palu, Esrom e Carme. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Os filhos de Issacar, Tola, Puva, Jó e Sinrom. Os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. São estes os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padã-Arã, além de Diná, sua filha, todas as pessoas de seus filhos, suas filhas, 33. Os filhos de Gade, Zifion, Age, Suni, Esbom, Eri, Arode, Areli. Os filhos de Aser, Imna, Isvá, Isvi, Berias e Será, irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. São estes os filhos de Zilpa, o qual Labão deu a sua filha, Lia. E estes deu à luz a Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu à luz a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim e Arde. São estes os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. O filho de Dan, Usim. Os filhos de Naftali, Jazeel, Guni, Jezer e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e estes deu à luz a Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Essa é a lista de chamada daqueles que foram, que minuciosamente, movido pelo Espírito Santo, Moisés registra para nós, para traçarmos a genealogia até aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. Deus está agindo. O texto parece uma transição daquilo que foi a reconciliação ou o reencontro dramático de José com os seus irmãos, e agora a notícia até Jacó e a vinda de Jacó e sua família, os 70, até o Egito. Mas ainda que seja uma espécie de transição, nós vemos as verdades fundamentais das promessas de Deus, do caráter de Deus, agindo e sustentando Jacó e sua família. E enquanto nós buscamos orientações, meus irmãos, sobre o plano de Deus, no meio de provas e confusões, nós precisamos abraçar 3 visões sobre nossa realidade. Grande parte da nossa desorientação não tem a ver com a falta de informações específicas. Tem a ver com uma visão distorcida da nossa realidade, porque ou não entendemos bem quem Deus é, como Ele age, ou temos uma visão distorcida de quem somos e nossas limitações e responsabilidades, ou não entendemos o processo do crescimento que Deus opera em nós, em nossa fé e crescimento espiritual. Quando ajustamos isso com a maneira como Deus trabalha em nós,
Quando Jacó, seus filhos, José, percebem isso e recebem a revelação de Deus, processam tudo isso com fé, ajustam seus passos, orientação é dada e em meio a provas tão difíceis e dramáticas como José enfrentou, como Jacó enfrentou, sejam elas resultados do fato de que pessoas pecam contra nós, sejam elas resultados de vivermos num mundo caído, sejam elas resultados do fato de que nós pecamos e colhemos consequências. Adquirimos orientação necessária, sem a qual nós não podemos ficar, para seguirmos com fé, guiados apenas pelas promessas de Deus. Então, a primeira visão que eu quero relembrar a cada um de nós, na plena convicção de que nossa fé é encorajada e forjada, quando repetimos e ouvimos mais ainda sobre o nosso Deus, a forma como Ele age, descrito para nós aqui na passagem que lemos hoje e em tantas outras, é que nós precisamos sim de uma visão correta de Deus. Em meio às provas, em meio às tribulações, em meio às dificuldades que enfrentamos, é tempo sempre de pensar e recalibrar, corrigir, se arrepender de coisas equivocadas que pensamos acerca de Deus. Nossos dramas, nossas perguntas, as mais difíceis, vêm sim, muitas vezes, de uma compreensão equivocada de quem Deus é. E essa passagem apresenta para nós quem Deus é. Você precisa de uma visão correta de quem Deus é. E é justamente assim que Deus se apresenta para Jacó, no capítulo 46, versículos 1 a 4. O momento em que Jacó cai em si e fala, José está vivo. Eu tenho as palavras de José ditas por meio dos seus irmãos, eu tenho provas da sua prosperidade, esses 10 jumentos cheios disso, 10 jumentos cheios daquilo, tudo aquilo que ele presenteou seus irmãos, o que ele presenteou Benjamim. Eu vou me levantar e eu vou. Ele parte então para o Egito, para em Berseba, o lugar onde ele oferece sacrifícios a Deus, reconhecendo de que Deus é digno de adoração. No meio das provas nós nos esquecemos disso. No meio das dificuldades nós nos esquecemos disso. Parece que a adoração é uma atividade que não contribui em absolutamente nada em meio às dores e provas que enfrentamos. Mas é de fundamental importância cultivarmos um coração que adora. É de fundamental importância cultivarmos um coração que reconhece quem Deus é e responde com adoração, seja de forma cantada, seja de forma individual, devocional. Porque é isso que protege, é isso que garante que estamos tendo uma visão correta sobre quem Deus é em meio às dificuldades que enfrentamos. E é justamente isso que Jacó faz. Ele para em Berseba, ele oferece sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai, e parece que agora ele está prestes a entrar num terreno desconhecido. Ele vai para o Egito. Jacó perambulou em muito canto, mas agora é novidade. Ele está indo para o Egito. Já no final de vida, aguardando com expectativa o cumprimento da promessa, tendo experimentado muitas coisas, aprendido tantas lições, que nós vimos, testemunhamos na parte 2 da nossa série. Agora ele tem que ir para um novo lugar, ele tem que ir para o Egito, sabendo que Deus é digno de adoração. Quem é Deus? Deus é digno de adoração. E parte daquilo que faz ele ser digno de adoração é que ele é maior, muito maior do que eu e você. Ele sabe mais, sabe muito mais do que eu e você. Ele ama mais, ama muito mais do que eu e você. Então a sua soberania não é um atributo desgarrado do seu caráter, da sua santidade, operando de forma caprichosa, nos deixando apenas confusos. A soberania de Deus, ela é santa, ela é santa, ela é santa. Deus não é como nós. E o conjunto do seu atributo, porque ele não é como nós, opera para o nosso bem e muitas vezes, se não todas as vezes, de uma forma que nós não compreendemos. Nós não entendemos a razão profunda de todos os eventos, tristes eventos que nos cercam. José apenas mantinha claro em sua mente de que Deus é digno de adoração, ele não é como nós. E conforme Deus foi trabalhando em sua vida e ele foi experimentando e reagindo em intensas provas que passou,
no trato com seus irmãos, no trato com Potifar, a mulher de Potifar, o copeiro esquecido, e tudo aquilo que ele enfrentou, o que o guiou era: Deus é digno de adoração, Ele é diferente de mim, eu não vou conseguir fazer sentido em tudo, mas eu sigo adorando o Senhor. Porque é fato, meus irmãos, o dia em que entendemos completamente tudo sobre Deus, Ele se tornou menor do que nós, não digno de adoração, e não há razão de nos reunirmos aqui. Então aquilo que nos atrai ao Senhor é o que muitas vezes nos leva a questionar o Senhor. Nós não o entendemos por completo. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, se revelou a nós de forma inteligível, no nosso nível, na nossa linguagem, de forma que aquilo que Ele revelou a nós é suficiente para os passos que precisamos dar, enquanto aguardamos o cumprimento de todas as suas promessas. Deus é digno de adoração. Nesse sentido, Ele conhece nossa limitação e o que é necessário para seguir nossa jornada. Ele sabe que somos pó. Ele sabe o limite de Jacó, Ele sabe o limite de José, Ele sabe o limite dos seus irmãos. Ele sabe o seu limite, Ele sabe o meu. Ele não nos esmaga ao ponto de não haver recuperação. Dói, é intenso. Por vezes achamos que não tem cura, não tem volta. Mas o Senhor conhece nossa estrutura. E age de forma não só sobrenatural e milagrosa, mas soberanamente amorosa e sábia. Ele sabe o que Jacó precisa. Deus, então, é fiel às suas promessas nas circunstâncias mais sombrias que enfrentamos. O que Jacó precisava ouvir? Jacó, eu sou Deus, o Deus de teu pai. O que está acontecendo aqui é a continuidade da promessa. A mesma promessa que Abraão recebeu e viu apenas Isaac. Que é reafirmada em Isaac, que viu Jacó e Esaú. Que é reafirmado a Jacó, que experimentou uma grande confusão e agora tem um grupo de 70. Que sequer vão ficar na terra prometida. A confusão que Jacó está experimentando aqui é legítima. Deus prometeu que ia dar uma descendência para nós, Abraão, Isaac e Jacó. Nos prometeu uma terra. Agora eu estou quase sem filho. Meu filho ressurgiu dos mortos. Mas agora ele está nos tirando da terra. E Jacó aqui não está apegado às manifestações da promessa, ele está apegado ao Deus da promessa. Transcende a terra. A terra tem o seu papel, mas Jacó não irá enxergá-lo em vida. Mas ele se apega ao Deus da promessa. Meus irmãos, muitas das promessas que nós aguardamos, nós provavelmente não vamos enxergá-la em vida. Se Cristo não voltar na nossa geração, nós estaremos aguardando as promessas. Mas essas promessas que aguardamos são certas e são elas que nos guiam enquanto nós peregrinamos aqui na terra. Deus é fiel às suas promessas. Ainda que seja nas circunstâncias muito sombrias, Egito. E Deus sabe que são circunstâncias sombrias. Então ele aparece a Jacó e diz: olha, você não tenha medo de descer para o Egito. Porque lá eu vou fazer de você uma grande nação. Ecoando promessas que Abraão ouviu e que foi reforçada ao longo de todo o livro de Gênesis, agora é reforçado para Jacó. Jacó, não temas. Vai tranquilo, vai na fé, porque eu vou estar com você. A mesma presença do Senhor que esteve com José. No capítulo 39, versículo 2, o Senhor era com José. Versículo 3, o Senhor era com ele. Versículo 21, o Senhor, porém, era com José, agora na prisão. Versículo 23, o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Era a presença de Deus que garantia que os patriarcas caminhavam rumo ao cumprimento das promessas de Deus. Jacó então não está deitado, agarrado à terra. Ele se agarra ao Deus que prometeu a terra. Deus nos deu a terra, me fez ver a terra, Ele vai cumprir, ainda que não seja na minha geração, ainda que não seja na minha vida, o Senhor disse que vai, Ele vai. Se Ele falou que é para ir para o Egito, eu vou. Não faz sentido, mas eu vou.
E Deus está com Jacó. O que bastava para Jacó é o seguinte: ouvir da boca do Deus da promessa: eu sou Deus, eu estou no controle, você pode confiar em mim, eu farei acontecer o que eu prometi. De novo, eu sou Deus, eu estou no controle, você pode confiar em mim, eu farei acontecer o que prometi. Isso era suficiente para Jacó. Mas às vezes, não é para nós. Nós queremos ver a concretização agora, com uma visão errada de quem Deus é e como Ele age. E daqui a pouco nós vamos ver como Deus age, e Deus não está agindo para tornar a sua vida necessariamente confortável aqui. Deus não está agindo para livrar as suas inconveniências dos seus planos. Deus está agindo para cumprir os seus propósitos. E é essa confiança que nós precisamos ter, meus irmãos, de que Deus é suficiente. Eu estou no controle, você pode confiar em mim, eu farei acontecer o que prometi. Isso foi suficiente. Em meio às provas e tribulações, o que carecemos desesperadamente dado por Deus é uma visão correta de quem Ele é. Porque distorções vão trazer confusões. Uma visão correta de quem Deus é, não só do seu caráter, e poderíamos falar tantas e tantas horas sobre isso, mas também do seu agir. Deus age providencialmente através das pessoas. O texto de hoje começa justamente falando da alegria que Faraó recebe as notícias da família de José. Deus está agindo, preparando o coração de Faraó. E aqui é um contraponto. Você conhece a história do povo de Israel. Interessante como o povo chega no Egito, não é? Com as boas-vindas do Faraó. Mas a gente sabe que 400 e tantos anos depois, ele sai de lá diferente no relacionamento com o Faraó. Mas aqui Deus está trabalhando no coração de Faraó, para ele receber com alegria o povo de Israel. Não só isso, mas ele vai providenciar abundantemente para o povo. Porque Deus agora vai pegar essa família de 70. E é interessante de que nessa genealogia nós lemos algumas frases que nos traz um alerta, não é? Logo no início, nós vemos aqui nos filhos de Simeão, Saul, filho de uma mulher cananeia. A história de Judá nos relembra dos seus dois filhos, Er e Onã, homens perversos. Também lembramos do episódio de Tamar. Mais adiante nós vemos algumas referências de que, olha, esse grupo de 70, esse familhão de 70, flerta com perigo. Sem contar a influência natural que surgiria dos filhos de José com a sacerdotisa de On. O perigo que esses 70 se misturem com povos em Canaã. O perigo que esses 70 se misturem no Egito e comprometa a descendência de Israel. Não é grande, é certa. Então Deus vai agir providencialmente através de pessoas. Faraó vai receber este povo com alegria. Mas nós vamos ver uma temática que acompanha a descrição da família de José. É a atividade deles. Qual é a atividade dos irmãos de José? São pastores. São pastores. E o tempo todo isso é mencionado. Eles se apresentam assim. É importante eles se apresentarem assim. Nós somos pastores. Nós somos pastores e cuidamos do gado, de ovelhas. E o faraó ouvindo isso, com aquele sorriso amarelo, que legal, José é pastor. Que nojo. No capítulo 46, versículo 34, diz, olha, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Muito legal, José, que a sua família está chegando. Nós vamos dar uma terra muito especial para eles. Vamos ficar ali, naquele canto ali, ó, Gósen. E nós vamos dar tudo o que vocês precisam. Vocês nem precisam vir aqui. Vocês podem ficar lá. Comam com fartura, se casem, fiquem lá só entre vocês. E Deus providencialmente agindo para que Gósen seja a chocadeira ideal para que a família de Jacó vire a grande nação que ele prometeu. Deus está agindo. E Deus está agindo providencialmente através de pessoas. Ele usou o faraó, ele usou José, ele usou os irmãos de José. Ele usou os irmãos de José no pecado dos irmãos de José.
Isso traz para nós conflitos, não é? Como assim Deus usou e Deus está agindo por meio disso tudo, dessa confusão? Está. Mas como assim Deus vai usar esses pecadores? Meus irmãos, se Deus vai usar pessoas, vai ser pecadores. Onde está esse homem sem pecado que Deus vai agir? O nome dele é Jesus. Mas até lá, ele está produzindo a descendência para vir à tona no cenário ideal, Jesus Cristo. E até lá, o que nós podemos esperar? Deus vai usar pecadores na sua lambança para trazer aquele que livra pecadores da sua lambança. Deus age providencialmente através de pessoas. Deus também age através de pessoas para traçar seu soberano plano por meio dessas genealogias todas. Olha só, através delas, normalmente a parte que a gente pula na leitura bíblica, não é? E a gente fica olhando, é bem possível que eu errei aqui umas porções de pronúncia, não é? Nomes que a gente olha e fala assim, puxa, está aqui para quê, Senhor? É lista de sugestões, não é? O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, Deus está agindo. Abraão, Isaac, Jacó, agora os 12, e dos 12 os 70, e nós vamos ser capazes de traçar genealogias desde Abraão, aliás, desde Adão, onde elas aparecem de novo, elas apontam para nós que Deus está agindo e vai vir o prometido. Até para que eu e você não tenhamos dúvidas de que Jesus de fato é quem nós estávamos esperando. Como que eu sei? Por causa dessas passagens que você pula na sua leitura bíblica. Olha a importância delas. Não estou falando isso para que agora você pare zoar. Ok? Não é um livro místico, mas traz para nós informações importantes, porque nós sabemos e podemos afirmar com certeza, Jesus é quem nós estávamos esperando, que o povo estava esperando e que nós adoramos. Deus está agindo, Ele está operando, o povo precisava ter certeza disso, eu e você precisávamos ter certeza disso, e Deus soberanamente deixou registrado isso para nós. Deus também nos coloca onde precisamos estar para receber aquilo que Ele quer nos dar. Muitas vezes a gente trata as coisas como resultado do ocaso, não é? O destino nos uniu. E são tantas e tantas histórias que nós poderíamos contar de coincidências, que nada mais são do que o agir providencial do Senhor, para conduzir a cada um de nós no conhecimento mais profundo do Senhor, que não tarda, não falha, é sempre na hora certa, do jeito certo, em meio da nossa confusão, deixando claro de que Ele age e revela para nós um pouco mais de quem Ele é, como Ele age. Conhecemos mais do Senhor Jesus Cristo nesse processo e Deus nos coloca onde precisamos estar. Você não está aqui por mero acidente do destino. Nós não congregamos na mesma igreja, não somos pertencentes à mesma família por acidente. O Senhor traz no momento certo, nos conduz da forma correta. Ainda que estejamos desorientados e confusos, Deus não está. Deus não está. Às vezes a gente fica confuso e acha que Deus também está compartilhando a nossa confusão. Não está. E Ele está conduzindo cada passo. Deus fala então diretamente com o seu povo, deixando claro sua vontade. Irmãos, Deus falou com Jacó na hora certa. Ele trouxe Jacó para onde ele queria, ele trouxe Jacó para onde ele deveria estar, e agora ele fala com Jacó. Jacó, não temas. Deus conduz você onde Ele quer que você esteja e Ele fala com você. Ele fala com você. Ele não joga xadrez com você. Ele não brinca de esconde-esconde com você. Ele se revelou a nós. De forma graciosa, clara, abundante e suficiente. Jacó precisava ouvir apenas isso do Senhor. Olha, eu sou o Deus de teu pai. Não temas. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou estar com você. E vou fazer você voltar do Egito.
e José fechará os seus olhos. Você já imaginou a segurança dessa viagem? Você já imaginou a segurança dessa viagem? Jacó cansado, velhinho, se preparando para a sua última jornada, mas certo do seguinte: eu vou chegar lá e eu vou ver José. Por quê? Eu não sei, alguma coisa me disse. Não, Deus me disse isso. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Você, crente em Cristo, filho de Deus, você vai chegar lá. Lá onde? Não estou sendo enigmático, não. Você vai chegar lá na presença do Senhor. E você vai entrar lá na presença do Senhor, não baseado na sua performance, nos seus méritos, nas coisas que você fez ou deixou de fazer. Você vai entrar na presença do Senhor porque Jesus disse que você pode entrar. Ele garantiu acesso para você. Ele garantiu acesso para você e Ele disse: olha, você é meu e ninguém me tira da minha mão. Ninguém vai lhe tirar da mão de Jesus, o bom pastor. Ele garantiu isso para você. Agora vai, não temas. Não temas quando o pecado lhe bate à porta. Não temas quando Satanás lhe acusa de novo. Não temas quando você olha para trás e vê coisas que você não deveria ter feito, coisas que você deveria ter feito. Não olhe para trás como alguém que é um culpado não justificado. Olhe para trás, aprenda com todas as coisas que você tem que aprender com o Senhor. Olhe para trás e reconheça a maneira como Deus coordenou para que você estivesse aqui hoje. E quando eu falo aqui hoje, não necessariamente nesse salão, nesse dia de hoje, nesse hoje, que abrange as coisas que você tem aprendido recentemente, os relacionamentos que você desfruta, as pessoas que têm entrado em contato com você e que você entra em contato. Deus coordenou tudo isso como parte de um plano para deixar claro para você e para o mundo de que Ele é Senhor. E Ele é digno de toda a glória. Deus está falando diretamente. E nesse processo, meus irmãos, Deus age de forma imprevisível. Pensa o roteiro de Gênesis. Às vezes a gente fala entre nós, né, não só de Gênesis, mas da Bíblia como um todo. A Bíblia seria um livro impossível de ser escrito pela criatividade humana. Concorda comigo? Impossível. Você olha a família da promessa e você fala: Senhor, tem tantas outras ideias que eu poderia dar para você aqui. Não é? Um Rock Balboa, escolhe um Rock Balboa. Não é? Escolhe Conan o Bárbaro, um negócio com ação. Não é? Vou parar de denunciar minha geração aqui e fique com o seu herói. Não é? Então, e a gente fica olhando assim, é impossível. A gente olha assim, repleto de coisas que não soa, entendo o que eu vou dizer, né? Não soa banal. Fala assim, como assim? O cara vendeu, esse cara foi vendido pelos irmãos. Agora ele tem todo o poder na mão. Dá uma lambada nesses caras. E José reage de uma forma diferente. Por quê? Tem algo aqui que a gente não consegue inventar. É Deus se revelando a nós. O fato de que um justo morreu por pecadores. O fato de que ele sofreu as nossas dores. Carregou a nossa vergonha. Tudo isso é imprevisível. Tão imprevisível que até enquanto estava acontecendo, aqueles que criam e diziam segui-lo não compreendiam. Até aqueles que tinham seguido Jesus e estavam no lado certo da história, tiveram que ter os seus olhos abertos para entender o que Jesus estava fazendo. Até o ponto de que eu e você, se pararmos para pensar na lógica do Evangelho, só estamos aqui porque algo sobrenatural aconteceu. Porque os pensamentos do Senhor não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Precisamos ter uma visão correta de quem Deus é, de como Ele age e sobre sua abençoada presença. A presença de Deus, meus irmãos, nem é
nem sempre é fácil de ser discernida. Quando a gente fala da presença de Deus, às vezes nossa mente ela corre para algo grandioso. As manifestações da presença de Deus, por exemplo, no alto do Monte Sinai, ou a transfiguração de Jesus, ou os próprios milagres de Jesus. E aí, porque nós não experimentamos coisas assim tão grandiosas, nós temos dificuldade de discernir a presença de Deus. Às vezes nós resumimos a presença de Deus a uma experiência emocional intensa. Essas coisas fazem parte, talvez, da nossa caminhada, mas é interessante como Deus, por vezes, diz: eu estou com você. Ela é tão difícil de ser discernida que ela precisa ser ouvida do próprio Senhor. Eu estou com você. Jacó, eu vou com você. Às vezes o povo de Israel vai discernir isso vendo uma coluna de fogo, uma nuvem. Mas aqui, como é que Jacó ia saber? Ele ia saber pela fé. Que Deus disse, eu estou com vocês. E como é que você sabe que Deus está com você? Porque você vai experimentar algo novo. Porque você vai enxergar algo diferente. Ou simplesmente basta para você quando Jesus subiu aos céus e diz: e eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele disse que está conosco. É difícil de discernir. É raro experimentar. Mas é sempre presente. Ele está conosco. Deus nos abençoa com a sua presença. Então, desfrutemos da sua presença, que nos santifica, orienta e dá esperança. E hoje, nós desfrutamos disso, de uma forma especial, na igreja de Jesus. A igreja do Senhor Jesus é o local onde experimentamos a presença de Deus. Estar aqui não é capricho nosso. Nosso pacto, nossas responsabilidades, como membros da expressão local da Igreja de Jesus, Igreja Batista Maranata, não são invenções ou criatividade nossa, mas manifestações, expressões de fé de uma realidade. O Senhor é presente. Presente aqui e aqui queremos estar. Aqui queremos estar. É de suma importância cultivarmos esse compromisso. Porque Ele disse que estaria conosco. No cumprimento da grande comissão, de fazer discípulos. Ele disse que estaria conosco, conforme a igreja é edificada, trabalhada, como esse edifício para a habitação do Santo Espírito. Ele disse que estaria conosco. Você crê? Você ouviu que Jesus disse que Ele está conosco? Fica aqui. E seja abençoado pela presença de Jesus. Nós precisamos de uma visão correta de Deus. E nós vemos isso no texto, na forma como Deus se apresenta a Jacó. E precisamos de uma visão correta de nós mesmos. Uma visão correta de si. É tão fácil, tão simples. Nós distorcemos, temos uma visão inflada de quem nós somos, centradas em nós mesmos. Aqui Jacó chega no capítulo 46, versículo 1. Em Berseba ele oferece sacrifícios. E é até aqui que eu vim. Agora é algo novo. Tem uma visão correta de si mesmo, reconhecendo a sua limitação. Sua limitação. Nós somos criaturas de Deus. Fomos feitos filhos de Deus. Carregamos não só uma pecaminosidade, agora redimida, mas também uma condição de sermos finitos, frágeis, limitados. Então reconheça que o que Deus quer de você não desconsidera as suas limitações. Mas Ele vai usar cada uma delas. Deus usa nossas limitações de tal jeito que Ele orquestra para que fique claro de que a glória é dEle. A glória é dEle. Não é? E às vezes a gente acha que não, eu tenho que superar as minhas limitações para fazer e acontecer. E não percebemos que acabamos caindo numa tentativa de queda de braço. Para recebermos a glória. Deus sabe das suas limitações. E Ele vai usar cada uma delas para o seu propósito. De glorificá-lo.
Suas limitações, então, não são o fim, mas um lembrete de que é Deus quem faz. A teologia da fraqueza, meus irmãos. A teologia de que somos pequenos. De que nossos esforços parecem um grão de areia, numa imensa praia. E que Deus usa cada um para comunicar a grandiosidade do todo. Tudo para a honra e glória do nome dEle. Deus não é como nós. E quando nós entendemos quem Ele é, nos satisfazemos no nosso papel e encontramos satisfação em nosso papel, porque Deus é glorificado através dele. Sabendo quem Deus é e como age, e diante de quem você é, assuma a sua responsabilidade. Muito da nossa confusão é que nós esquecemos a nossa responsabilidade. É tão fácil, não é? A gente cair nesse grupo de, quase assim, olha, eu entrei nesse grupo de conselhos ao Senhor. Né? Eu quero dar conselhos a Deus de qual é o segredo para que haja de fato, sei lá, bênção sobre a igreja, ou que conserte a vida de fulano, de ciclano. E aí confundimos nossa responsabilidade, porque temos uma visão equivocada de quem Deus é, uma visão equivocada de nós mesmos. E aí, obviamente, erramos nossa responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade? José entendia a responsabilidade que ele tinha. Jacó parece que começa a dar passos nessa direção, entendendo o que esperava, o que o Senhor esperava dele, o que queria dele. Então não é ter todas as respostas e fazer sentido de todas as coisas. Jacó, nesse ponto aqui, não sabe muito como Deus vai usar todas essas coisas. Nós não temos detalhes aqui, inclusive, da conversa. Como assim José vive? Vocês me disseram que ele tinha destroçado. Ninguém falou, não, na verdade, pai, é o seguinte. A gente vendeu o menino. Não entra nisso aqui agora. Tem uma série de perguntas que ficam sem resposta. Nem os irmãos dele sabem de Potifar, do copeiro. Eu e você não sabemos a resposta de um monte de pergunta que nos trouxe até onde nós estamos. Isso não é demérito seu. Isso é apenas parte desse conjunto de limitações. Mas que às vezes nós estamos buscando as respostas erradas, tentando fazer sentido de perguntas que não nos foram dadas, que não compete a nós, e nos esquecemos da nossa responsabilidade. Então a sua responsabilidade não é fazer sentido de todas as coisas. Para e pensa, tem muita coisa sobre o Senhor que não nos foi dado. O próprio apóstolo Paulo, não é? Que teve aquela experiência de subir até o terceiro céu, viu coisas que não lhe foi permitido dizer. Tem coisas que nós não sabemos. Paulo soube um pouquinho mais, mas até ele mesmo não experimentou todas as coisas. Faz parte de adorarmos um Deus muito maior que nós. Também não é questionar o rumo das coisas como se suas ideias fossem melhor. Puxa, isso aqui aconteceu, não era para ter acontecido. E aí nós questionamos o agir de Deus. Jacó não está lá assim, olha, foi um grande erro esse negócio, devia ter parado no quinto filho, olha a confusão que deu. Ele não está lá dando palpites, questionando o rumo das coisas. Nem José. Ô Senhor, se era para eu estar no segundo no comando, assim que eu cheguei no Egito, tinha um processo seletivo de trainee, podia ter entrado por isso aí. Não, tinha que ter o tempo na prisão, tinha que ter o tempo de trabalhar no coração de José. Deus está trabalhando em múltiplas frentes. E uma visão correta de Deus e de si mesmo irá conduzi-lo a uma atitude correta nas provas. Que muitas vezes nos falta, não é? Em meio à dor, é tão difícil a gente estar olhando certo. Mas considere isso aqui, ó. Quando enfrentamos os mais difíceis dilemas, a questão mais urgente em nossos lábios geralmente é: o que Deus quer que eu faça? Em vez disso, provavelmente deveríamos perguntar: o que Deus está me revelando a respeito de meu coração? Como Ele está usando isso para desvendar a distância entre os meus valores e os valores dEle? Porque de uma certa forma, o que Deus quer que você faça já está revelado.
Não faz muito tempo atrás que nós, mais uma vez, vimos nas palavras de Miqueias, que nós devemos praticar a justiça, amar a misericórdia e andar com o Senhor, humildemente com o Senhor. É isso que Deus quer de nós. Então vamos ser sinceros, quais são as reais perguntas? Em meio às provas e tribulações, as reais perguntas é o que o Senhor está mostrando de mim que eu não quero ver? Qual é a distância dos meus valores dos valores dele? Porque ele está cumprindo a promessa dele. Qual é? Transformar você à imagem de Cristo. Deus está cumprindo promessa e você está questionando a fidelidade de Deus. E Jacó está nesse processo. José está nesse processo. Os irmãos dele estão nesse processo. Eu estou nesse processo. Você está nesse processo. Então ajustemos nossa visão sobre quem Deus é, sobre quem nós somos. Entendendo que tem mais um aspecto que o Senhor está purificando de nossas visões. Uma visão correta de fé e crescimento espiritual. É interessante aqui o momento em que isso chega para Jacó. Jacó aqui é um senhor de avançada idade, repleto de marcas de muita caminhada com Deus. Cada mancada, literalmente dele, é um lembrete de um encontro que ele teve com o próprio Deus. Jacó carrega isso na sua carne. Mas ainda assim ele tem coisas para aprender. Uma visão correta de fé e crescimento espiritual é o seguinte: ninguém chegou lá. Não importa a sua história, não importa o seu pedigree, não importa o seu momento de vida, ninguém chegou lá sempre crescendo. Sempre crescendo. Jacó, ainda velho, tinha coisas para aprender. Assim como eu e você. Não importa se você é um jovem, bem jovem, de 12 anos. Não importa se você é alguém já não tão jovem, de algumas dezenas de anos. Sempre temos lições a aprender, obstáculos a superar, medos a enfrentar e pecados a deixar. Porque o parâmetro é Cristo Jesus. E se o parâmetro é Cristo Jesus, tem coisas que Ele quer tirar de você. Tem coisas que Ele quer que você aprenda. Não importa quão enraizados, não importa quão cansado, não importa quão marcado você esteja, Deus está trabalhando. Então, tenha uma visão correta sobre fé e crescimento espiritual, de que você não está aposentado da sua jornada espiritual. Não existe isso. Você pode estar aposentado da sua atividade profissional, você pode já não ter vigor para desempenhar uma série de coisas que você fazia na sua juventude, o caráter do seu serviço ao Senhor pode ter mudado, mas do Senhor nós não nos aposentamos, sempre crescendo. Jacó tinha coisas para aprender, ele levanta e ele vai para o Egito. Não faz menor sentido, eu estou na terra prometida, a nossa família está crescendo um pouco, não é uma nação, mas está crescendo um pouco. Agora o Senhor está me chamando para ir para o Egito, então eu vou, tem coisas para aprender ainda. Eu pensei que quando eu chegasse em Canaã já estava tudo certo, o Senhor está me dizendo que não é bem assim, tem coisas para fazer. E que se nós vamos crescer como uma nação pura, se nós vamos crescer como uma nação numerosa, não vai ser na terra prometida. Porque meus filhos batem cabeça, se engraçam com mulheres daqui, vai comprometer essa linhagem, nós estamos indo para um lugar isolado, eu não sei que lugar é esse. Deus sabe, está preparando Faraó, tem um lugar chamado Gósen. Eles vão te dar tudo do melhor, não querem ter nada com vocês, olha que fantástico. E é lá que vocês precisam ir. Jacó levanta e vai. Uma jornada que deve ter sido difícil, não só pelas condições inóspitas da região, não só pelas condições precárias da época, mas pelo seu estado de saúde, a sua caminhada física. E ele vai. Sabe por quê? Tem sempre coisa para crescer. Tem sempre coisa para crescer. Então, queridos irmãos anciãos, tem coisa para crescer. Não limite a sua vida cristã a, não, eu vou na igreja ainda. As memórias do passado. Tem coisas para crescer. O Senhor está nos chamando para transformação. Todos nós. Jovens também têm coisas para crescer. Também tem coisas para aprender. A jornada acaba quando Deus colocar um fim, nos chamando ou voltando. É aí que acaba. É aí que acaba. Então seguiremos, porque nossa fé está alicerçada no Deus das promessas,
que garante o que precisamos. E esse processo, meus irmãos, de crescimento, ele é personalizado. Ele é muito personalizado. Ele é personalizado enquanto Deus usa as mesmas circunstâncias, às vezes. Não é? Uma bem recente, que a gente, além de toda a condição política, nacional, que nós vivemos, estamos submetidos por fazermos parte da mesma nação. Nós enfrentamos recentemente uma pandemia global, que impôs sobre pessoas as mesmas circunstâncias. Mas você já reparou como pessoas tiraram lições diferentes da pandemia? A mesma pandemia, o mesmo vírus, as mesmas ameaças, os mesmos dramas, lockdown, sem lockdown, fase verde, roxa, amarela, vermelha. As mesmas circunstâncias, nós aprendemos coisas diferentes. Por quê? Porque esse é um processo personalizado. Deus usa exatamente as mesmas circcircunstâncias para ensinar a duas pessoas coisas completamente diferentes. Talvez, quando eu menciono para você pandemia, você lembra, foi uma dura lição, de que eu não tinha controle sobre nada. Eu aprendi que eu não tenho controle sobre nada, um inimigo que eu não via, e aprendi a confiar no Senhor. Para outros, aprendi a confiar no Senhor. Quando eu vi meu negócio sendo ameaçado, anos e anos e anos de trabalho, estava prestes a ruir, aprendi que o Senhor provê tudo o que eu preciso. Para outros, foi de que, olha, eu aprendi, em meio às perdas que enfrentei na pandemia, de que o Senhor é suficiente. As mesmas circunstâncias, e Deus nos ensinando coisas diferentes. Por isso é um risco muito grande de impormos nossas circunstâncias como visão de mundo e, em particular, sobre nossos irmãos. Quem é Deus, como Ele age, quem sou eu, o que eu preciso, igual a processo personalizado. Agora, o que você precisa é diferente do que o seu irmão precisa. O que Deus usou na pandemia para lhe ensinar não é automaticamente o que o seu irmão vai precisar aprender. E às vezes nós impomos às pessoas não as lições do Deus soberano, amoroso e misericordioso, mas impomos às pessoas nossas lições, nossa visão de mundo. E criamos confusões. Bom, as circunstâncias podem ser distintas ou semelhantes, e é bem possível de que Deus esteja fazendo algo completamente diferente na vida de pessoas. Um outro exemplo é casais. Talvez seu matrimônio esteja passando por uma fase difícil. Seu casamento está passando por uma fase difícil. E Deus está trabalhando no marido e na esposa de forma distinta, no mesmo casamento. Os conflitos com os filhos. São os mesmos indivíduos, mas Deus, mesma família, mesma dinâmica, e Deus está trabalhando coisas diferentes. Pais que precisam aprender paciência, filhos que precisam aprender obediência. E assim Deus está forjando em nós as mesmas coisas. Por isso, com muito cuidado, não imponha as lições que você está aprendendo sobre outros, porque você não sabe o que Deus está fazendo na vida do seu irmão. Você pode perguntar, você pode ser instrumento, mas nós não sabemos. No final, meus irmãos, o que nós vemos na história aqui de Jacó, ao receber essas notícias, nas boas-vindas de Faraó, a família de Jacó, operando na vida de José, dos seus irmãos, é que Deus cumpre suas promessas. E tiramos para nós de que Ele cumpre suas promessas de forma imprevisível para nós, mas de forma sábia e completa para os seus planos perfeitos em Jesus Cristo. Tem muito mistério aqui. Mas a história da família de José, na trajetória da fome para a fartura, aponta para a nossa própria história futura, de fome para a fartura. É em Lucas que Jesus diz a todos quantos querem escutá-lo: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque é a vez de rir. Por Cristo, a boa nova para Jacó ecoa em cada vida que luta sobre a sombra da morte. O filho que estava morto agora vive. Ele é o Senhor da terra, o príncipe herdeiro de toda a criação.
Jesus absorveu o preço de nosso pecado que estava contra ele. Se pertencemos a Jesus, ele nos perdoou, cobrindo-nos e vestindo-nos da sua justiça. Jesus nos libertou do ciclo infindo de acusações, culpa e autodefesa, de pecado, vergonha e sofrimento, porque o Pai se agradou de Jesus. Então nós somos bem-vindos ao seu reino. Deus Pai e Jesus, o Senhor, nos conclama então a uma herança de riqueza real, da qual nem a morte poderá nos separar. Enquanto aguardamos nossa herança, nos é dado tudo o que precisamos para que cheguemos em segurança até lá. Como os carros de Faraó, o Espírito confirma a verdade desse convite e nos conduz à vida de ressurreição de Jesus que fomos convidados a compartilhar. A resposta de Jacó ao anúncio da ressurreição de José foi marcantemente similar à resposta dos apóstolos aos relatos da ressurreição de Jesus. Um misto de incredulidade, crença, dúvida e fé. O que nós vemos aqui descrito são as dinâmicas de uma fé respondendo à provisão divina, garantindo o cumprimento das promessas. Em quem hoje, meus irmãos, nós desfrutamos de forma abundante e suficiente na pessoa de Jesus Cristo. Como José, que teve suas vestes despidas dos seus irmãos com ódio e raiva, e que depois os veste com vestes reais, assim é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que teve a sua justiça zombada, que teve a sua justiça coberta pelo nosso pecado, para cobrir o nosso pecado com a sua justiça. Nos dando as boas-vindas, não como um soberano soberbo, Faraó, mas como um Deus gracioso. Nós chegamos diante deles, como pobres, famintos, para sermos ricos em Cristo e fartos na abundante provisão de Jesus. Saibamos mais uma vez quem Deus é, quem nós somos, como Ele age. Que em meio às provas que enfrentamos, que são administradas na sua soberania, no seu poder, no seu amor, na sua graça, para nos purificar a imagem de Jesus, respondamos com fé, na certeza de que o acesso foi garantido. Jesus está vivo. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, gratos a Deus pelo acesso garantido por Jesus. Gratos a Deus pelas vestes que Ele nos deu, da sua justiça. Gratos a Deus de que enquanto peregrinamos, vamos na certeza da sua presença. Gratos a Deus, porque enquanto estávamos com os corações cheios de ódio, gritando Barrabás, despindo a Deus Jesus de suas vestes reais, o Senhor nos encontrou, nos salvou, purificou e tem santificado o teu povo. Em meio às confusões do dia a dia, em meio aos altos ruídos, deixamos de ouvir as tuas promessas, deixamos de nutrir nossos corações com certezas que o Senhor nos deu. Encoraje o coração, ó Deus, da tua igreja, que saiamos daqui, ó Deus, mais uma vez, consolados com a realidade do Evangelho, sabendo, ó Deus, de que todos nós devemos continuar crescendo, de que o Senhor é digno, na certeza, ó Deus, das tuas promessas, enquanto o Senhor traz desafios personalizados, em circunstâncias que aparentemente são as mesmas, mas que fazem coisas diferentes em nós. E assim vamos celebrar essa diversidade em unidade ao redor de Jesus. No nome dele que nós oramos. Amém.